Olá, queridos, estamos juntos novamente e agora para a parte 4 do capítulo 9 do livro Vivos no Vale. Não vai se perdendo aí porque realmente a história é longa. São muitos detalhes, muitas bênçãos para contar, muitos livramentos dentro desse vale que eu creio que realmente vão edificar a sua vida e outros com quem você possa compartilhar esse testemunho. Muito bem, eu quero usar o Salmo 9, o verso 2 agora, como eu disse, nós vamos usar o Salmo 9 ao longo desse capítulo 9, porque realmente foi algo muito maravilhoso, a forma como Deus falou comigo, espero que fale com você. Salmo 9, verso 2 diz: Alegrei-me e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Há uma necessidade tremenda de louvor e gratidão ao Senhor por grandes feitos que o Senhor tem feito em nossa vida. Verdadeiramente podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A partir desse momento, depois que Deus usa a Sandra de uma maneira tremenda, dizendo que toda maldição iria se transformar em bênção, eu saio então do hospital e, para minha surpresa, o telefone toca. E quando o celular toca, eu atendo, eu já estava do lado de fora do hospital. Eu entrei no carro, atendi e, para minha surpresa, era o motorista do caminhão, aquele que ocasionou o acidente, e deixou a minha família naquele estado, que não prestou socorro, enfim. Ele liga para mim naquela manhã, dizendo: olha, eu estou te ligando para pedir desculpa, porque eu não saio por aí querendo matar ninguém e tal, e vai falando. Eu vou dizer que, como homem, tudo que alguém nesse estado poderia querer dizer seria o momento apropriado, porque eu estava sozinho e eu estava muito abalado. Mas pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, o Espírito de Deus, Ele ministra no meu coração e não me deixa murmurar e não me deixa falar nada que não fosse aquilo que Ele queria que eu fizesse. E Ele falando e aquilo mexendo demais comigo, eu vou dizer que chegou tudo aqui para soltar para Ele, mas o Senhor dizia: perdoa ele, e, Senhor, eu não consigo, dentro de mim aquela luta, e até que então eu cedo, eu digo: quer saber, não é um bom momento você estar me ligando, eu te perdoo em nome de Jesus, e um dia a gente se fala, e desliguei e caí no choro dentro do carro. Era um misto de sentimentos que eu não sei explicar. Mas eu fiquei muito abalado depois disso, saí dali, fui para o Hospital Santa Isabel, vi a minha sogra, ela estava num estado crítico, ela, amados, quebrou os 2 braços, perfurou o abdômen, perdeu parte do osso do crânio. Os médicos diziam que se ela vivesse ela ia vegetar, fizeram traqueostomia nela, ficou muitos dias em coma. Chegaram ao ponto de desligar as máquinas que sustentavam ela, e naquele momento ela reage, naquele momento o pé dela mexe, e realmente um milagre tremendo de Deus. Foi muita intercessão, foi muito mover de Deus, Minha sogra Maria Helena, mulher de Deus, uma bênção na minha vida, Mãezona para mim também, porque acabou de me criar. Eu cheguei muito cedo na casa dela para namorar a Sandra, então teve isso, eu tive 2 mães, Eu sou privilegiado. E Deus fez um milagre tremendo na minha sogra. Deus realmente restaurou a minha sogra, E hoje ela é uma serva do Senhor que vive em Blumenau. A casa dela está sempre aberta para o Evangelho, para a Palavra. Já discipulou muita gente, congrega numa igreja em Blumenau, serva fiel do Senhor. Deus mudou a sorte dela, não ficou nenhuma pensão para ela, não ficou nenhum benefício para ela, ela não tinha nada, era só ela e o Senhor. E Deus deu graça dela reformar, dela construir. Hoje ela vive de 3 aluguéis, e realmente é fantástico o que Deus fez na vida dela, e o posicionamento dela em todo o tempo para honrar o Senhor. Então eu faço esse adendo aqui para contar, irmãos que da igreja conhecem ela, sabem a bênção que ela é e o milagre que Deus fez. O milagre na vida dela continua, até hoje. E eu louvo a Deus porque dentro desse contexto eu pude aprender muito com ela, com a fé, a forma como ela serve, como ela ama ao Senhor. Tudo isso ajudou a edificar a minha vida na fé, Posso dizer com certeza. Voltando ao fato de eu estar ali naquele momento do estacionamento, eu saí sim, fui para o hospital para ver como estava a minha sogra.
mas aquilo ficou mexendo dentro de mim, sabe? E isso já devia se passado dias, ok? Então minha esposa estava daquela maneira há dias. Na manhã seguinte eu volto então ao hospital para visitar a minha esposa, para ver como estava a situação. Toda manhã eu passava na administração, eu via se havia possibilidade da gente dar um jeito, se eles aceitassem um cheque, alguma coisa. Amados, naquele momento eu estava com uma casa financiada, eu estava com um carro financiado, eu não tinha nenhum bem, eu não tinha como de repente dar alguma coisa, dizer, oh, isso aqui é uma garantia real para vocês, né? Eu deixo aqui a documentação, enfim, eu não tinha nada. Mas naquela manhã, quando eu chego na administração, algo acontece, algo de Deus acontece. A gerente me chama, eu sento com ela e ela diz, muito bem, seu Marcelo, eu quero dizer para o senhor que os ortopedistas fizeram uma reunião. Eu disse, bom, isso eu já sei porque me fala todo dia que fizeram uma reunião, né, e nada acontece. Mas dessa vez eles aceitam mais um cheque calção do senhor e vão fazer a cirurgia da sua esposa. Amados, na hora, o Espírito de Deus ministra dentro de mim. Agora você, por favor, entenda que perdão é algo tremendo e poderoso que liberta a tua vida e a vida das pessoas. E você deixa e desata nós e grilhões tremendos. O Espírito Santo de Deus diz, foi porque você liberou o perdão. Se no dia anterior eu não tivesse dado ouvido ao que o Senhor estava falando, libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão. Se eu tivesse retido, se eu não tivesse feito isso que o Senhor declarou, porque, amados, perdão é atitude, não é sentimento. Então realmente foi uma atitude na força do Senhor. Eu disse, Senhor, eu não tenho força, eu vou liberar pela fé. E foi isso que aconteceu, foi pela fé. Eu não estava a fim de perdoar alguém que passou por cima da minha família, por cima do meu bebê, e foi embora, que matou meu sogro, a bisavó, naquele acidente terrível. Mas o Senhor fez algo tremendo e colocou dentro de mim, Ele gerou dentro de mim. Então toda a honra pertence ao Senhor, toda a glória pertence ao Senhor. Amém? Isso é muito importante você entender. Foi uma atitude. E essa atitude, queridos, trouxe algo tremendo, porque a partir daquele momento, quando eu ouço isso, eu me tranquilizo, eu faço mais um cheque e agora eu entendo que realmente Deus estava trabalhando nesse processo todo. E aquela palavra do Salmo 9, e aquela palavra que a Sandra abre a boca, mesmo sedada, para dizer, era Deus no processo. Nós nos reunimos, inclusive, com alguns irmãos que foram até o hospital aquele dia, fizemos um círculo ali no pátio do estacionamento e nós oramos ali, louvando e bendizendo ao Senhor pelos feitos dele, apesar da dor e apesar do momento. Deus estava agindo. Então, no dia seguinte, fizeram todos os preparativos no dia seguinte, na manhã seguinte, amados, uma equipe de vários ortopedistas. A cirurgia durou horas. Eles remontaram a Sandra. É isso que você está entendendo, eu não estou exagerando. Eles literalmente juntaram os dois braços e as duas pernas com pinos. Reconstruíram ela. E para a glória de Deus, ela não teve uma infecção. Ela não teve uma infecção, amados, e foi uma cirurgia monstruosa. Porque agiram nos 4 membros ao mesmo tempo. Foi uma equipe realmente assim que Deus levantou, de profissionais que fizeram um bom trabalho naquele momento. E ela não sofreu nenhuma infecção. Pelos dias que estava daquela maneira, só atada, né, a gases, estava enfaixada, e por uma cirurgia daquele porte, eu creio que foi o meu Deus, nós cremos que foi o nosso Senhor que aguardou de uma infecção generalizada, de algo pior. Então realmente foi algo muito poderoso que Deus fez através da liberação do perdão. Então, se você está vivendo uma clausura, se você está vivendo angustiado porque não consegue liberar o perdão para alguém, seja lá que época que foi, mas isso ainda machuca você, dobra o teu joelho onde você está aí, ó. Por favor, e ore ao Senhor. Diga a Deus, eu não consigo perdoar fulano de tal, fulana de tal.
mas pela fé, mediante essa palavra que eu estou ouvindo, eu vou fazer isso pela fé, porque o Senhor declara que eu devo perdoar. Eu devo perdoar aqueles que me ofendem. Então é uma atitude de fé, Senhor. Então, no teu perdão eu lanço sobre essa pessoa. Eu declaro que essa pessoa está perdoada, Senhor, que essa pessoa está liberada, Senhor. Eu não quero nenhum mal para ela, Senhor. Tu és juiz sobre todos. Tu sabes todas as coisas. Eu entrego tudo nas tuas mãos. E quero, Pai, ser liberto. Eu quero viver uma vida liberta. Eu quero viver uma vida abençoada. E quero não ter mais lembranças, não quero ter mais fantasmas que me acompanham dentro do meu emocional devido às situações que aconteceram no passado. Você vai ver que coisa tremenda e libertadora é viver o perdão, né? A dívida se amontoou a R$34 mil nesse hospital. E como eu disse, não tínhamos condições nenhuma de, nesse momento, de repente, conseguir alguma coisa, ter uma perspectiva de como iríamos pagar. Então, realmente, eu contava com o milagre de Deus, com o livramento de Deus, com algo que Deus pudesse fazer a nosso favor, que realmente mudasse a nossa sorte mesmo, que mudasse e transformasse essa maldição em bênção. As pessoas ao nosso redor, elas ficaram realmente admiradas de tudo que Deus foi fazendo. Queridos, há um processo agora depois dessa cirurgia. Há uma restauração que Deus começa a fazer, inclusive dentro da alma da Sandra. Deus não restaurou só o físico dela. Deus sarou o emocional dela. Deus sarou a alma dela em meio a todo esse vale. O trabalhar de Deus ele é abrangente. O trabalhar de Deus não temos como mensurar. Aí que mostra a grandeza de Deus, porque nós jamais imaginávamos que num momento como esse ela seria curada de uma perda que ela teve meses atrás, quando ela perdeu a irmã dela, quando o Senhor recolheu a Simone, né? E ela ficou muito magoada, ela ficou muito ressentida, havia dentro dela sentimentos confusos, né? Terríveis em relação a esse momento. Porque ela se empenhou em oração, ela buscou a Deus e ela em todo o tempo cria que Deus ia fazer um milagre. Só que Deus fez a vontade dele. Mas dentro desse momento, eu quero relatar isso na parte seguinte, né, na parte 5 desse capítulo 9, para edificar ainda mais a tua vida, né? Então tem muito detalhe pela frente, que você possa estar sendo muito edificado e se tem abençoado a tua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Que Deus te abençoe ricamente. Até a próxima, a parte 5, em nome de Jesus. Shalom!